Eclésia e a sua questão urbana, em que você pode anotar na sua pequena apostila aí, ou no seu pequeno papel. E o preletor para essa palestra é o pastor Luciano Cordeiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu conheço já há alguns anos, eu considero como um irmão, aqueles irmãos além de todas as circunstâncias. Eu sou honrado de fazer parte desse rol de amizade com ele. E ele é uma das pessoas que eu reputo com maior inteligência e sabedoria, de conhecimento mesmo, porque tudo que eu convivi e vivenciei com ele, ele sempre conseguiu realizar todas as coisas devido a esse conhecimento, devido a essa sabedoria. Ele é professor, seminarista do seminário, dá aula de teologia urbana e estará conosco hoje passando isso. Gostaria de receber o pastor Luciano Cordeiro com uma salva de palmas. Deus abençoe. Obrigado. Boa tarde, paz seja convosco, amém? Eu acho que seria uma boa ideia, não sei se vocês se importam de se locomoverem para cá ou ficarem centrados aqui, até mesmo por causa da projeção de alguns slides. Então, mas fique à vontade, é só uma dica, amém? Gostaria de começar fazendo uma oração, tudo bem? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de aprendermos mais um pouco do Teu reino, que o Senhor venha nessa tarde, Senhor Deus, estar usando a minha vida e a dos demais palestrantes, Senhor Deus, nessa tarde. Que nós possamos, Senhor Deus, sermos impactados pela Tua palavra, impactados, Senhor Deus, pelo Teu reino nessa tarde. Esteja nos usando, nos abençoando, Senhor, e que seja um tempo muito agradável na Tua presença. Amém. Amém? Então cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Se você não conhece, se apresente, porque pelas próximas 6 horas vocês estão aí. Amém? Podemos assentar. Como Paulinho disse, sou professor, né, do Instituto Teológico, e hoje, como professor, falar sobre eclésia urbana, sobre algumas cidades. Eu gostaria de falar sobre Tóquio, Rio, Denver, e depois cantar o corinho Bela Tchau. Essa brincadeira que o Carlos Júnior adora isso aí. Tem uma noite que eu estou preparando essa piada para você. Dentro da tarde de hoje, queremos falar sobre 5 pontos: valores cristãos, espiritualidade na cidade, modernidade, megacultos e membresia. São 5 pontos que nós vamos estar falando nessa tarde, facilitando a vida aí do meu amigo Gilmar, que depois... Você está copiando, Gilmar? Tá bom. Deveria ter mandado o slide para você no e-mail. O Paulinho já recebeu os slides. Tá ok? Se você quiser os slides, fica à vontade. Depois você pode dar o seu e-mail para o pastor Paulinho. E antes de começar, eu já encaminhei para ele os slides de hoje. Eu não vou poder virar para o lado de lá. Pode? Virar para o lado de cá. Pode. Amém? Então, primeira coisa que nós vamos falar sobre os valores cristãos. É uma parte agora da nossa palestra. E uma coisa o maior desafio é tornar pública a presença da igreja dentro da cidade. E tornar pública, eu digo, de uma maneira saudável, de uma maneira realmente coerente. Porque hoje nós temos tido muitas lutas, muitas dificuldades
E eu acredito quanto a vocês devem ter ouvido já pessoas caçoando de você sobre as coisas mais loucas que a gente às vezes ouve por aí. Então, como fazer essa igreja se tornar pública? Como se tornar ela realmente visível? Eu frequento a igreja onde eu frequento, ela fica lá na Olavo Bilac, e nós fazemos um arraial, todo mês de junho, né, final de junho para julho, nós fazemos lá, e a igreja está lá desde 1968, o prédio, e toda vez que nós temos evento, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas eu não sabia que tinha uma igreja aqui, né? Acho engraçado, eu falei, caramba, desde 1968 e as pessoas, elas não veem a igreja. Aí eu falo, caramba, nós precisamos trabalhar mais, precisamos realizar mais. Não é apenas tornar-se visível no que diz uma placa de igreja, mas tornar ela visível no que se diz a ela estar realizando seus trabalhos, como igreja. A nossa missão é transformar o mundo e não se conformar com o que nos é oferecido. Nós estamos tendo hoje uma linha que nós estamos tentando nos tornarmos como o mundo e cada vez menos como igreja. Estamos muitas vezes pegando certas coisas na igreja e falamos assim, olha, vamos fazer como Paulo, vamos nos fazer de tolos para enganar os tolos, e parece que nós cada vez mais queremos ser como o mundo e cada vez menos como igreja, como representantes de Deus aqui na terra. Então, gostaria de ler com vocês Romanos 12, versículo 12, que diz, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele fala, olha, não é que para vocês se conformarem com o mundo, mas vocês têm que transformar o mundo. Olha, toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós acabamos confrontando as pessoas. Quando Jesus se depara com uma situação de uma mulher que ela está para ser linchada, apedrejada, Jesus começa lá a desenhar vocês não têm pecado, joga aí. Ele começa. Aí ele vira e fala, cadê os seus acusadores? Não tem ninguém? Ok. Mas só que tem uma coisa, vá e não peques mais. Ele confronta, ele pede uma mudança para aquela mulher, ele pede uma mudança para a igreja. Ele fala, escuta, não é para vocês se conformarem. Quem disse? E no entanto nós trazemos sempre as coisas de fora para dentro da igreja e esquecemos de sermos referência para as pessoas que estão lá fora. A igreja, ela precisa ser referência para as pessoas que estão lá fora, e é esse o nosso objetivo dentro da igreja. Dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, temos 12 milhões de pessoas. E aí eu te pergunto, quantas dessas 12 milhões têm sido alcançado pelo nosso testemunho? Tem sido alcançado pela palavra genuína do Evangelho. Eu não sou contra você fazer nenhuma campanha, eu não sou contra você fazer nenhuma pregação ilustrativa, adoro isso. Eu não sou contra você fazer as coisas, mas se você faz os seus eventos e você não fizer uma mudança, não valeu de nada. Se você não alcançou as pessoas, não aconteceu nada, apenas você fez o que o mundo fez lá fora. E aí nós não temos mudança, aí nós não somos igreja. Então ele fala
para que vocês experimentem qual seja a minha boa, agradável e perfeita vontade. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar como a igreja está dentro da cidade hoje. Nós não podemos nos conformar da maneira que nós somos, porque muitas vezes quando nós falamos sobre igreja, nós sempre pensamos em denominação e esquecemos que eu sou a igreja. Então, se eu quero experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita, agradável, eu tenho que começar a não me sujeitar ao que o mundo me oferece. Não devemos mudar o mundo e não o mundo, nós devemos mudar o mundo e não o mundo mudar a igreja. E tem algumas coisas bem interessantes. Olha só, as leis do direito básico de qualquer sociedade diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, calúnia. Isso você vai encontrar em advocacia, certo? Só que o mesmo conceito que você está vendo na advocacia, que é aplicada no Brasil, que é aplicada em outros lugares do planeta, está em Êxodo. Isso aqui é a palavra de Deus mudando o mundo. Conseguem enxergar isso? Olha só, é Deus citando, mostrando para a sociedade, e a sociedade abraçando aquilo que está na Bíblia. Isso é a igreja, não se conformando, mas ela fazendo a diferença. Então, leis são baseadas em questões, em mandamentos bíblicos. E por que nós não podemos ser bons exemplos de caráter cristão? A igreja dentro da cidade, ela só faz a diferença quando ela souber a sua posição dentro da sociedade, dentro da própria cidade. Quando nós vemos que o que nós temos, a palavra de Deus, ela é capaz de mudar a sociedade, e nós começamos a mostrar isso para as pessoas, isso faz diferença. Mas quando nós queremos ser politicamente corretos, e aí nós queremos fazer com que as coisas do mundo sejam feitas dentro da igreja, aí nós temos um problema. Nós não estamos mudando o mundo está mudando a igreja. Então, quando nós olhamos esse pequeno exemplo, nós conseguimos ver que Deus faz uma diferença no mundo. E hoje nós não conseguimos fazer diferença. Nossas convicções e nossos valores cristãos são inegociáveis. Não posso dizer que algo que é errado é certo para ter aumento da igreja ou para ser politicamente correto. Os nossos valores cristãos são inegociáveis. O que está na Bíblia é sim, sim, não, não, passou disso, procedência maligna. Deus então nos mostra, nos dá uma atenção e fala o seguinte: vocês precisam saber quais são os seus valores, e vocês precisam abraçar os seus valores. Não dá para sermos uma igreja dentro da cidade, aonde quando estamos dentro das nossas quatro paredes, nós temos um posicionamento, e quando nós saímos dessas quatro paredes, saímos pela porta fora, nós tomamos uma outra posição quanto igreja. Ou como antigamente o pessoal falava, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Sabe, que nós nos preocupamos tanto em sermos politicamente corretos, olha, não é bom que você fale isso. Não é um bom tom numa pregação você falar isso. Olha só,
até o ano 2000, mais ou menos, nós falávamos sobre homossexualidade, falávamos sobre pecado, que era pecado. A igreja parou. Hoje, se você for falar, chama-se homofobia. O mundo tem voz quando a igreja se cala. E depois nós queremos correr atrás do prejuízo. Depois nós queremos correr atrás do prejuízo. Ah, mas é perseguição. Não, nós simplesmente abandonamos aquilo que era nosso, que nós pregávamos, quisemos fazer o politicamente correto, e hoje você tem que engolir que se você falar tais coisas, você pode ser considerado uma pessoa homofóbica. Então, e nessa maneira, nós acabamos negociando aquilo que é inegociável. Cristo morreu por você, e às vezes nós pegamos todo o sacrifício de Cristo e jogamos fora, rasgamos todo o sacrifício dele, e falamos, não, o que a Bíblia está escrito não é bem assim, nós precisamos adaptá-la ao mundo. Não, nós temos é que transformar o mundo com a palavra de Deus. Billy Graham diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Olha, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. As pessoas, quando olham para nós, o que elas veem? O testemunho que nós damos dentro da cidade, o que elas têm visto? Porque o que nós estamos testemunhando com as nossas próprias vidas está falando muito alto. E é isso que as pessoas estão enxergando. É isso que as pessoas estão ouvindo. Então, quando nós simplesmente nos acovardamos e simplesmente queremos ser politicamente corretos, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Qual é o sermão que o mundo tem prestado atenção na sua vida? Você tem a Bíblia, estou vendo João Manuel, lembro que ele falava no Instituto Teológico, a Bíblia Simpson, que é a Thompson, né, que ele ficava brincando com ela. E você tem NVI, você tem versões das mais variadas, na linguagem de hoje, na linguagem de hoje de manhã, na linguagem de amanhã, você tem todo tipo de Bíblia. Mas eu quero te dizer que a Bíblia que as pessoas estão lendo é a Bíblia Luciano. É o seu nome, é você que ela está lendo. É você que ela está lendo. É você que ela está lendo. Por mais que seja, pode ser do Russell Shedd, as pessoas estão prestando atenção nos nossos gestos, estão prestando atenção em como nós agimos. Agora, se elas olham para nós e elas veem a mesma coisa que ela vê lá fora, eu te pergunto, por que ela vai sair de lá e vir para cá? Espiritualidade dentro da cidade. A igreja precisa fazer diferença. Cabe aos líderes e às comunidades religiosas apresentarem alternativas de busca, comunhão com Deus e com o seu próximo. Não se pode negar que o cidadão urbano é triste e solitário. Você pode estar às 6 horas da tarde no metrô, na Sé, aonde você faz um momento de levitação, você só para na frente do metrô e os caras te levam. E com tudo isso, você ainda vai se sentir solitário.
Quem nunca pegou e viu alguém no metrô chorando? Eu tenho um amigo meu que trabalha no metrô, ele falou assim: a maioria das vezes quando nós temos atrasos no metrô, e é lógico que eles não pronunciam isso, eles não falam, é por causa de suicídios. Você está dentro da maior cidade do país, você pode estar dentro do metrô das 6 horas da tarde da Sé, e mesmo assim você se tornar solitário. E tem uma coisa, nós precisamos arranjar alternativas de busca, de comunhão com Deus e com o seu próximo, porque a cada dia mais nós nos preocupamos com os nossos afazeres e vai diminuindo o nosso tempo com Deus. Você vai chegar na segunda-feira, você vai pensar: cara, eu preciso ir trabalhar amanhã, eu tenho muitas coisas para fazer, como que eu vou ajeitar e tal. Já começa na noite de domingo, se facilitar enquanto você está ouvindo o pastor pregando, o pastor está falando, Deus vai fazer a diferença na tua vida, e você está pensando, eu preciso lavar roupa, eu preciso passar roupa, amanhã você pensa em várias coisas. Por quê? Porque na nossa agitação do dia a dia da cidade, nós cada vez menos temos comunhão com Deus. E aí você passa o seu dia a dia na correria do seu serviço, faz tudo aquele negócio. Quando você chega em casa, você começa: Senhor, eu quero te agradecer. No outro dia, amém, Senhor. Vamos continuar o nosso tempo. Porque nós estamos tão cansados, estamos tão esgotados pelo nosso dia a dia, que nós paramos de ter uma comunhão tão ativa com Deus. E isso é um problema que nós temos que começar a buscar alternativas de busca, de comunhão com Deus e com o seu próximo. Sabe? Nós precisamos nos ajudar. Irmão, se eu perguntar para vocês aqui, quantos leram a Bíblia essa semana? Poucas pessoas iriam. Se eu falasse assim, ok, quantos leram todos os dias da semana? Uma coisa. Se eu falar assim, tá bom, gente, vamos diminuir, deixar em 4 dias, aí em 3 dias, ok. Quantos leram hoje, na hora de levantar para vir para cá? Vê? Nós somos uma igreja dentro da cidade, que nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Menos para termos comunhão e espiritualidade. E o pior é que nós achamos que irmos às nossas igrejas, nos assentarmos e ficarmos lá 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 1 hora e meia, depende do culto. Mas aquele tempo é como se nós tivéssemos, ok, fiz a minha parte, já estou pronto. Semana passada, terça-feira, eu preguei uma mensagem, o tema, obesidade espiritual. E aí eu perguntei para as pessoas, com o que você tem alimentado o teu espírito? Eu acho que se encaixa bem nesse momento. Nós temos buscado fast foods, estamos tão acostumados com esse costume dentro da igreja, que a gente vê isso, né? Coisas rápidas, palavras rápidas. Eu quero chegar e ter a coisa rápida. Por quê? Porque a vida é uma agitação, uma correria, não dá tempo, pastor, nós estamos na cidade, como que pode ser um negócio desse? Você está doido? Não dá tempo. E quando o pastor fala assim, irmãos, vamos orar, eu vou estar orando às 3 horas da manhã, manda um monte de recadinho, WhatsApp, pastor, ora por mim,
Ô, abençoado, vai orar junto com o teu pastor? Mas ninguém quer. Mas cada vez menos contato nós queremos. O ser humano, ele tem necessidades espirituais, precisa pensar sobre Deus, seus anseios íntimos estão relacionados com o seu Criador. Todo ser humano, todos nós, dentro da cidade, nós temos uma necessidade, nós temos os nossos anseios de estarmos relacionados com Deus. Vocês vão ver sempre pessoas falando assim, cara, às vezes são bem financeiramente, são bem nos seus trabalhos, curtem o que fazem, tudo aquilo, mas ainda lhe falta alguma coisa. Ainda está faltando alguma coisa. É um relacionamento com o seu Criador. E o mais engraçado é que nós vamos começar a ver pessoas que falam assim, eu fui na igreja, mas a palavra não falou comigo. Não sei, sabe, não deu liga. Pastor hoje não orou não, antes de pregar. Senti que o pastor Paulinho só fica pensando em futebol, hoje nem olhou a Bíblia. Isso daí são os nossos anseios, mas como nós não conseguimos preencher, fica faltando, e é mais fácil eu jogar a culpa no outro, do que eu pegar, parar e começar a ver, ok, como é a minha vida com Deus? Porque se eu perguntar para vocês, a maioria deve de olhar o seu WhatsApp, olhar o seu Facebook, o Instagram, certo? Ver tudo que aconteceu, assiste a sua série favorita, Bela, tchau, tchau, tchau. Mas na hora que você para, você fala assim, e o meu tempo com Deus? Aí eu não consigo ter um relacionamento com Deus. Por quê? Por causa da minha correria da cidade, meu dia a dia, não dá. E aí é mais fácil eu jogar a culpa no outro, do que eu parar e ver se eu estou sendo um crente medíocre. A igreja na cidade, ela precisa incentivar a vida com Deus. Não tem jeito. Nós, pastores, liderança, nós temos que ficar no pé do irmão. Irmão, é chato. E aí entra aquele negócio, às vezes o politicamente correto, né? Depois eu falo sobre membresia e aí a chibata vem, mas você tem que ficar no pé do seu irmão, né? Querido, vai lá. Você está buscando a Deus? Você tem buscado o Espírito Santo? Porque as pessoas talvez pegaram a Trindade e já resumiram ela em duas partes: Deus Pai e Jesus. E muitas vezes se esquecem do Espírito Santo, né? E nós temos que incentivar. E aí nós começamos a incentivar, escuta, uma escola bíblica, escuta, ler a palavra de Deus. Por favor, não ergam as mãos. Pergunta retórica. Quantos aqui, quando abrem os olhos, pega o seu celular que está do lado e vê se tem recadinho no WhatsApp, Facebook ou Instagram? Eu nem vou. Continuo perguntando sem respostas, por favor. Quantos abrem os seus olhos e falam assim: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Eu vou agora abrir a tua palavra antes de eu levantar da cama. Me poupe, vai. Você quer saber da vida alheia? Você quer saber o que o teu irmão postou no Instagram, certo? Onde que o indivíduo está?
Mas a coisa que você menos quer saber é: e aí, Deus, o que o Senhor tem preparado para mim? Agora, vai o calo apertar. Ô filhão, você nem abriu os olhos, você já está falando em línguas estranhas, pedindo a Deus para te abençoar. Ô Senhor, eu não aceito, é Satanás se levantando contra mim. Né? Tudo é o coitado do diabo. Tudo é ele. E aí a gente para e vê. Será que nós temos tido relacionamento com Deus? A espiritualidade na cidade é um grande desafio. Devemos levar em conta todo o dia a dia, desde o levantar até o retorno para a sua casa. Para aqueles que pegam condução e às vezes você está parado lá, né? Às vezes tem uns irmãos que têm a Bíblia no celular, né? Apesar que ainda acho muito arriscado, porque eu duvido que você vai ler a Bíblia se você não passar primeiro no WhatsApp, se não passar no Instagram, se não passar no Twitter, né? Ô, coisa desgramada, o irmão está lendo a Bíblia lá no celular, sobe o aviso do Instagram. Pastor, não está vendo não. E pensa que a gente olha, irmão, você acha que a gente olha para os irmãos na igreja e está vendo você fazendo assim, ó? Está pensando o quê? Que você está fazendo leitura dinâmica da Bíblia? Nunca, né, querido? A gente mata, velho. Então nós precisamos levar em conta todo o dia a dia, desde o levantar até o retorno para as nossas casas. Qual tem sido o seu dia a dia? Como tem sido o seu tempo com Deus dentro do seu tempo diário? Pense nisso agora, alguns minutinhos. Passe o seu dia agora na tua cabeça. E dá uma olhada assim, em quanto tempo você investe em outras coisas e quanto tempo você investe em Deus. Vamos continuar. A igreja precisa evangelizar criativamente, ou ela não terá lugar dentro de uma metrópole. Dentro da cidade de São Paulo, eu tenho duas situações, deixa eu explicar. Eu tenho amigos meus no interior e tenho amigos meus aqui dentro da capital. E eu pergunto para eles, cara, como que é o seu trabalho de jovens no interior? Pô, no interior você tem uma outra pegada. Os caras falam, não tem nada lá. Os caras, o que os caras têm? Igreja. Então os caras vão para a igreja, velho. Agora chega eu aqui dentro da cidade de São Paulo. Vamos fazer um evento no sábado à noite. E o irmão já começa a pensar, cara, vai sair Guerra Infinita. Eu acho que é hoje. Ou o cara vai pensar no teatro. O cara vai pensar alguma coisa de diversão. Você vai pensar em conhecer uma lanchonete, para eu não escandalizar ninguém falar para mim que foi no barzinho. Então, vamos lá. Foi na lanchonete, você vai conhecer. Você vai conhecer um monte de lugar. E nós estamos concorrendo com isso. Quando nós falamos de criatividade, eu quero dizer o seguinte, lembrando que nós temos que alterar o mundo e não o mundo alterar a igreja. Criatividade no Evangelho é diferente de nós banalizarmos o Evangelho. A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimee Semple McPherson, em 1922, se eu não estiver errado, ela manda sai um filme que aterrorizou todo mundo, King Kong, e aquele negócio na tela. Hoje você fala, para meu, os caras ficaram com medo daquilo. Não, ficaram. E aí a Aimee pegou e fez uma coisa, ela mandou confeccionar uma mão do tamanho da mão usada por King Kong,
e deixou lá no púlpito. E depois pediu para o grupo de mulheres dela costurarem uma roupa parecida com a da atriz no filme King Kong. E aí, na hora que ela está lá, ela sobe naquela mão e ela começa a pregar o que é realmente estar na mão de um Deus Todo-Poderoso. Então ela usa de criatividade, mas ela prega o Evangelho. Só que a mesma Aimee, que tinha criatividade nas suas pregações, as ambulâncias, antes de ir para os hospitais, passavam pela igreja para que o pessoal orasse. E depois, se fosse o caso, levava para o hospital. Se não, deixavam as macas lá, a pessoa ia, orava, o cara levantava, certo? Saía, e o cara da ambulância pegava a maquinha dele, colocava dentro da ambulância, e eles voltavam e não chegavam a ir para o hospital. Criatividade, mas ter unção é muito importante. Você vê, não é só eu ter uma ideia de fazer um trabalho evangelístico com criatividade, mas se eu não tenho unção de Deus, é difícil. Aí eu me torno um espetáculo e não uma igreja dentro da cidade. Modernidade, redes sociais, bênção ou maldição? Depende como é usado, né? Para alguns pastores, de vez em quando, é uma maldição, né? Que dá uma raiva. Sabe o que é pior? É que você abre o teu Facebook e o desgramado tem essa pergunta aqui, ó. No que você está pensando? E está o seu nome lá. E aí os irmãos pensam o quê? Que é para falar da vida dele. E ele fala, eu estou bravo. Eu estou desanimado. Meu pastor pisou na bola comigo. Isso quando nós não resolvemos lavar roupa suja, certo? Grupo de WhatsApp, então. Quando começam as brigas é terrível. Então, a gente começa a ver, rede social é uma bênção ou uma maldição? Depende de como você usa. Você tem usado a tua rede social como um caminho de bênção para as vidas das pessoas? Ou as suas redes sociais têm sido usadas como qualquer coisa, como uma pessoa do mundo normal? No que você está pensando? Eu estou pensando que Deus é maravilhoso com a minha vida e que a graça dele, o amor dele pode alcançar a tua vida. Mas nunca que a gente escreve isso. Nós escrevemos querido, eu estou pensando que eu estou bravo, chateado, hashtag chateado. Dentro da nossa modernidade nós temos visto os púlpitos digitais. Eu chamo de púlpitos digitais, que são o crescimento das pessoas que usam lá o YouTube, Facebook, e os caras pregam lá, né? E às vezes sai cada uma, né, Carlos Júnior? Mas essa área eu deixo para o Carlos Júnior, né? O Carlos Júnior é fera nisso. Deus foi muito bom, entre o meu estudo e o estudo do Carlos Júnior, ter o João Manuel. E às vezes nós vamos na casa do Paulinho, nós ficamos até as 4 da manhã conversando e discutindo algumas coisas. Inclusive o Natan virou para mim ontem, falou assim, vocês não vão para minha casa não, né? Eu falei, não, nós não vamos conversar hoje não. Mas olhe, e a gente vê cada coisa que as pessoas falam, elas falam cada vez menos de Bíblia.
Então hoje é muito fácil você concorrer, né, com uma igreja. O cara vai lá, um live, e tá lá. Porque, na verdade, e o cara vai fazendo uma análise do grego, do aramaico, e o cara vem criticando tudo, porque... E cada vez mais as pessoas têm dado valor aos púlpitos digitais do que o pastor que fica aqui, ó, no púlpito contigo. Porque o pastor que ele está no púlpito, pregando, vai ser ele abençoado. Você vai ligar na hora que acontecer alguma coisa errada. E vai ligar para o teu pastor de madrugada e ainda vai ter coragem de perguntar: pastor, o senhor estava dormindo? Não, irmão, estava em oração esperando a sua ligação. Você nunca vai ligar para o cara que está lá no púlpito digital. Ele nunca vai te atender lá. Mas eu classifico até isso um fast food, né? Porque eu não tive tempo para ir na igreja no domingo. Para que eu vou? Olha só, eu vou na igreja, eu vou entregar oferta, eu vou entregar dízimo. E aqui no púlpito digital, eu simplesmente paro, fico ali assistindo. Se começou os gols do Fantástico, mostrando o gol do Timão, eu dou uma parada, certo? Pauso, vejo lá os cavalinhos, depois, deixa eu continuar a pregação. Onde que eu parei mesmo? Eu continuo. Assistem cultos nas redes sociais e são menos ativos dentro da igreja. Essa modernidade que tem afligido nós. A pessoa hoje liga lá o YouTube, coloca uma pregação lá, você fica assistindo a sua pregação. Cara, para que eu vou na igreja? Os irmãos lá só brigam. Essa mãozinha erguida quer dizer que está acabando meu tempo, é isso? Obrigado. Perdi até o rumo, viu, seu safado? Menos envolvimento com a igreja e com os irmãos. Eu morava em Barueri e eu tinha a minha rua conhecia todo mundo, cara. Todos me viram crescer. Eu conhecia a senhorinha do armazém. Certo? Não existia cartão de crédito, existia caderneta, que a mulher marcava lá. Quanto que você devia, depois você, na confiança do bigode, você ia lá e pagava. A gente cresce com isso. A gente sabia da vida alheia dos vizinhos. Você conhecia todo mundo, tal. Hoje, você vai lá, iFood. Você pede a sua comida pelo teu celular, ela vai dentro da tua casa. Aí você quer o seu supermercado, você pede as coisinhas, chega lá na sua casa, sem você levantar. Cada vez menos nós temos contato uns com os outros. Cada vez mais o nosso contato é por celular, é pelas redes sociais, e nós começamos a nos tornar ilhas. Imagina o seguinte: eu caso e minha esposa mora num prédio. Gente, eu não conhecia ninguém. Pensa para um garoto que conhecia a rua inteira e de repente, né, a rua, quase 1 quilômetro, eu conheci o povo e eu moro no mesmo prédio, não conheço ninguém. Era a pior coisa para mim. Aí nós mudamos de um apartamento para um outro prédio. Aquele pessoal não conhecia ninguém. Aí em dezembro eu tive uma ideia. Eu falei para minha esposa: vamos comprar panetones. E eu saí pelo prédio distribuindo panetone. É lógico, meu prédio são 10 famílias, tá bom?
Mas era muito engraçado as reações que as pessoas tinham. Que eu batia na porta e a pessoa já olhava e tipo assim, você consegue ouvir o que a outra pessoa está falando na porta. É o vizinho do quarto andar. E quando o vizinho bate na porta, você pensa, é briga. E meu vizinho abria a porta assim, né? Pois não. Aí eu, só queria te dar um panetone. Mas, você não quer entrar para tomar um café? Nunca me chamou para tomar um café, mas agora que eu estou dando panetone, eu quero dar um café. Não, só queria te dar um panetone. Aí a gente saía, ia para o outro apartamento, né? Era 2 por andar, né? É lógico que começamos do quinto andar e viemos descendo, né? Aí fechava a porta. Caramba, eu ganhei um panetone! Nunca ninguém deu nada. E a gente saía assim, né? Achava o máximo, né? Panetone aqui, vamos pro próximo. Batia na porta, a mesma reação. Aconteceu alguma coisa? Não, só queria te dar um panetone. Panetone? Mas o que aconteceu? Não? Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a entrar dentro do nosso apartamento, nos fecharmos lá, não queremos ter contato com ninguém. E hoje os cristãos estão partindo para esse mesmo princípio. Eu quero me fechar dentro da minha casa, onde eu posso assistir o meu culto, não tenho contato com ninguém e ponto final, acabou. Terminou o culto, eu desligo o meu celular, eu desligo o meu notebook e eu não tenho contato. E se o pastor quiser oferta, coisa, eu faço uma transferência digital. E mando um e-mail com comprovante. Os mega cultos. As pessoas querem culto ou entretenimentos gospel? Hoje as estruturas que as igrejas estão precisando, elas estão precisando de cadeiras, se facilitar, reclináveis, igual aquela do cinema, entendeu? Com lugarzinho, para um copo de Santa Ceia desse tamanho assim, né? Ah, pastor, para com isso, vai. Aquele negocinho ali, cara, pega um copo de suco de uva, igual no McDonald's, você já põe ali, e vamos participar agora do sangue. Tela digital, pastor, mas na outra igreja tem tela digital, 4K. Pastor, cadeira reclinável. Ah, me poupe. Ô, Paulinho, ar-condicionado na igreja, pelo amor de Deus, ar-condicionado, não dá, ventilador não dá. Ai. Toda vez que eu passo na frente do ventilador, bagunça todo o meu cabelo, pastor, não dá. E mais, pastor, é assim, ligou o ventilador, um está com menopausa, o outro não, é uma desgraça. Então põe um ar-condicionado. E outra coisa, hein, pastor, nada de pôr aqueles negocinho de ventinho lá na porta, que aquilo lá vai acabar. Eu fico lá 2 horas lá, pastor, arrumando o cabelo para passar na frente da igreja. Parecia aqueles cachorros assim, lambido para frente. Não, para. Nós queremos entretenimento ou nós queremos culto? Porque tem horas que eu penso que as pessoas, quando elas ofertam, elas estão, na verdade, falando: eu queria pagar meu ingresso. Membresia. Não temos, agora nós temos clientes, não temos mais ovelhas. Vou explicar. Ovelha era o seguinte: o pastor chamava assim, eu falava, senta, primeira fileira, fica aqui. Hoje, pastor,
Ai se o pastor esquecer de citar o seu nome no púlpito. Não venho mais aqui. Cansei. Por que eu falo ovelha? Você começa a ajudar para que haja um crescimento espiritual, né? Cliente não, filho. Cliente não está satisfeito. Você chamou a atenção dele. Você está pensando que você está falando com quem? Ah, filho. Além de você, tem umas 8 igrejas na rua aqui. Eu estou indo para lá. Fui. Não é? Pai, coitado do pastor. Ô pastor, o senhor não pode falar assim comigo. O senhor já viu o meu dízimo? Uma vez eu quase fiz um homem engolir o dízimo dele por causa disso. Teve um negócio, a gente tinha de sábado, nós tínhamos reunião de adolescentes, né? E de vários grupos missionários na igreja toda, então todas as salas. E o pessoal resolveu fazer um ensaio que não era para ter ensaio naquele horário. Aí foram chiar com os adolescentes. E para chegar até a sala dos adolescentes, tinha que passar pela minha. E eu tô lá, né? Eu falo, mas que é isso? Abri a porta, falei, mas o que está acontecendo? Não, porque eles estão fazendo muito barulho, não sei o que, está atrapalhando o meu ensaio. O que você está ensaiando hoje? Porque o pessoal do coral não está cada um no seu departamento. Aí o indivíduo fala assim, estava em 2. Não, você não pode falar assim por causa que eu sou dizimista. Eu falei, filho, já vai descendo aqui. Vai descendo, vai embora. Quiser reclamação, fala com o meu pastor titular, tchau, vai embora. E não me aparece mais com essas ideias. São esses pensamentos que as pessoas têm. E aí nos coloca como reféns. Pastor, se o senhor não me tratar melhor, eu saio daqui. Não quer ser cuidado. Quer ter status de cliente. Cliente é aquilo lá, filho. Casas Bahia, dedicação total a você. Não está satisfeito? Vai na Marabras. E os irmãos acham que é a mesma coisa. Pastor, o senhor não me quer? Tem fulano. O senhor não quer? Eu vou na outra. E o pior é que um dos dois lá não era dizimista, sabia? Falei, mentiroso ainda. Eu falei, ô safado. Mas o que nós queremos? Nós queremos uma igreja que tenha ovelhas. Porque o pastor, ele quer se preocupar com você. Ele quer realmente que você tenha um crescimento. E é isso que nós queremos quando nós pegamos a igreja dentro da cidade. Como a frase de Billy Graham, que você seja um exemplo, que você seja uma Bíblia lida pelas pessoas, que você seja o sermão que as pessoas olhem e falem assim, escuta, tem algo de diferente. Curva a tua cabeça. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de aprendermos mais um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Temos a oportunidade, Senhor, de conhecermos mais um pouco da Tua vontade para as nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados, impactados pelo Teu poder nessa tarde. Que todos, ó Deus, sejam confrontados com a Tua Palavra. Que todos, ó Deus, possam ter transformação. E que possamos, Senhor, sair daqui mais maduros quanto à igreja na cidade. Que possamos fazer diferença. E que possamos, ó Deus, realmente ser luz, ser sal. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, que saiu dos seus afazeres, que saiu da sua casa, se locomoveu até aqui, Senhor, para aprender mais um pouco.
Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Paulinho, da Igreja Deus é a Palavra, Senhor, que está realizando esse trabalho, Pai, que está vendo uma necessidade quanto à igreja aqui, Senhor Deus, na cidade. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de falarmos mais um pouquinho de Ti. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.